Quero convidar aqui na noite de hoje o Bispo Valdivino, para estar trazendo a palavra. Aleluias. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deixa eu ligar aqui meus aparelhos primeiro. Glória a Deus, aleluias. Como igreja pentecostal, né, o nosso costume, enquanto espera, fala glória a Deus, amém? Aleluias. Eu quero estar nessa noite falando com todos vocês para estarmos meditando em Marcos capítulo 8 e quero chamar também para essa reflexão espiritual, uma reflexão da nossa vida espiritual, fazermos hoje aqui uma reflexão, como é que está a nossa vida espiritual, principalmente a nossa visão, vida espiritual, a sua vida espiritual, como você está, como você tem conduzido a sua vida espiritual, e também como você tem se sentido nesses dias, nesta caminhada, as dificuldades, o que você tem passado, alguns ataques, situações contrárias, ventos contrários, tudo isso que vem sobre as nossas vidas. Eu quero chamar você para refletir sobre isso, em cima desta palavra, porque a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada para o céu, a nossa caminhada espiritual, ela começa no dia que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E só vai terminar quando o Senhor nos chamar, amém? E nesse percurso, acontece muita coisa. Nessa caminhada que nós estamos nela, acontece controvérsias, acontece batalhas, acontece lutas, acontece perdas no caminho, e tudo isso tende a ofuscar a nossa visão espiritual. Vem de frente conosco e provoca situações dentro de nós, na nossa visão espiritual, naquilo que nós queríamos alcançar, no propósito no qual nós iniciamos a nossa carreira espiritual. Então, a minha reflexão hoje é na seguinte forma, porque muitas vezes nós começamos muito bem a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual, mas os contratempos da vida acontecem e às vezes a gente continua caminhando, a gente continua no caminho, nós não saímos do caminho, mas a visão ela fica ofuscada. E quando a nossa visão fica ofuscada, começa a refletir na nossa vida, começamos a sofrer esta visão ofuscada, começa a atingir a vida espiritual, a vida emocional, a nossa caminhada, e muitas vezes nós não damos conta disso, o porquê que está acontecendo, e às vezes é porque nós perdemos o foco, perdemos o alvo, a nossa visão já não está tão nítida como do início, amém? E eu quero refletir com você, vamos lá. Texto capítulo 8, versículo 22 e 26 de Marcos, que diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspiu-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe a mão,
sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Feche os teus olhos por alguns segundos. Pai Santo, no nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, Pai. O Senhor é quem conhece o íntimo de cada um, o Senhor é quem sonda as nossas vidas, sabe das necessidades mais íntimas de cada um de nós, ó Pai. E que nesta noite o Senhor possa trazer a tua luz restauradora às nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Esse relato, irmãos, ele nos faz pensar que uma pessoa, quando ela perde a visão, principalmente, né, a visão física, quando a pessoa enxergava, que é o caso desse cego aqui, tudo indica que ele não nasceu cego, não é o caso de outros cegos que a Bíblia mostra Jesus curando, que era cego de nascença, mas aqui tudo indica o texto que ele já enxergava antes, e depois perdeu a sua visão. E como isso deve ser muito difícil, a pessoa que perde a visão física. Agora, transfere isso para a visão espiritual. Quando nós perdemos a visão espiritual, quando alguém que você conhece, quando alguém que você relacionou com ela, ou você mesmo, que outrora tinha uma visão espiritual esplêndida, sabia o que queria, sabia o que estava fazendo, mas depois, por alguma circunstância, acontece de também perder a visão espiritual. Nós conhecemos muitas pessoas assim, não é verdade? Pessoas que você relacionou com ela e elas eram positivas, eram pessoas dispostas, animadas, palavras abençoadas na sua boca, e que de repente algo aconteceu e ela perdeu essa visão. E eu quero falar sobre isso, que quando Jesus ele encontrou esse cego, ele restaurou a sua visão física. Mas eu quero pegar esse contexto dessa cura física e transportar para um contexto da visão espiritual. Amém? Aleluias! E como nós percebemos também aqui no texto, o que nos indica que ele era cego e que alguém o levou até Jesus. Isso nos mostra também a importância de nós termos amigos, pessoas que se preocupam conosco, pessoas que querem ver o nosso bem, pessoas que não se conformam em ver a nossa vida espiritual se degradar, ver a nossa vida espiritual e se esfacelando, a gente ficando com a visão embaçada. E aí, graças a Deus, que nós temos amigos, né? Amigos que nos convidam para ir num culto, amigo que nos convida para ir na célula, amigo que vem e nos dá uma exortação, né? Amigos que querem nos ajudar, amém? E como é bom quando nós temos amigos que ao nosso lado, que quer ver o nosso bem. Então, se alguém perceber que você não está tão bem assim, e te chamar para ir na igreja, e te chamar para participar de uma restauração, essa pessoa é sua amiga. Assim como fez com esse cego, essa pessoa quer ver o seu bem, aleluias. E muitas vezes, quando nós estamos com a visão embaçada, nos parece ofensa, né? Quando alguém vem e diz, não, vamos, que você vai receber uma palavra. Mas por quê? Porque a visão está embaçada. Então, eu já começo desde agora a fazer uma aplicação. Se você sentir que você talvez esteja com a sua visão espiritual embaçada, como esse cego que teve uma meia restauração e ele começou a enxergar as pessoas como árvore, porque é isso que pode acontecer. Nós, com a nossa visão espiritual nítida, perfeita, nós enxergamos o céu, nós enxergamos as bênçãos de Deus, mas circunstâncias vêm sobre nossa vida que nós
passamos a enxergar tudo que era bênção, parece que se transforma em maldição. Tudo que nós tínhamos disposição para avançar, para lutar, parece que vem um desânimo. Isso é um sinal da perda da visão espiritual. Amém? E o que nós vemos aqui neste texto é uma restauração que Cristo fez na vida deste cego. Cristo chama este homem, inclusive ele faz algo assim, bastante surpreendente, né? Ele faz cuspe, joga o cuspe, faz uma lama e joga no olho dele, ou seja, algo que não é nem recomendável que nós façamos isso, né? Mas isso mostra que também, uma linguagem figurativa, que muitas vezes, para que nós possamos ter a nossa restauração, a restauração da nossa visão espiritual, pode ser que Jesus faça algo não tão convencional assim. E nós às vezes queremos, como aquele leproso Naamã, que ele já tinha na mente dele como deveria o profeta agir para restaurar a lepra dele, para curar ele. E nós às vezes também já temos esse pensamento. Eu quero ir na igreja, eu quero receber assim, assado, eu quero que alguém venha fazer isso e isso comigo. Mas Deus, irmãos, Ele sabe como agir nas nossas vidas, amém? Ele sabe nos surpreender. E às vezes Ele vai cuspir naquilo que nós achávamos que era a maneira correta dEle trabalhar conosco. Mas fique tranquilo que quando Ele fizer isso, com certeza é para o nosso bem. Mas, ou seja, a visão espiritual que nós começamos quando aceitamos a Cristo, que nos entusiasma, que nós chamamos até de primeiro amor, né? Fatores ocorrem que pode ofuscar essa visão. E eu anotei algumas delas aqui. Uma das coisas que pode ofuscar a nossa visão espiritual é o comodismo com que você já conquistou. Eu já sou crente há tantos anos. Vamos participar de uma oração, vamos participar de uma consagração. Não, eu já fiz isso muito no passado. O comodismo com a vida espiritual pode ofuscar a nossa visão espiritual. Pode nos fazer enxergar as coisas de maneira não tão perfeita assim. Um outro fator que pode também ofuscar a nossa visão espiritual, a religiosidade. A religiosidade que ela pode blindar a nossa mente. E nós nos fechamos e nós não queremos ouvir mais ninguém. Quando eu crio um estereótipo, quando eu crio uma forma religiosa para servir a Deus, então eu me fecho, eu me tranco. E aí eu costumo dizer assim, eu já até ministrei uma vez para um irmão, que ele diz assim, não, estou na igreja há muito mais tempo que você, por que você quer falar comigo alguma coisa assim? Então a religiosidade, ela nos blinda, e nós ficamos insensíveis, nós não ouvimos mais a Deus, nós não ouvimos os amigos que Deus levanta para vir falar conosco, e então nós perdemos a nossa visão espiritual. Outra coisa também que pode acontecer, para tirar a nossa visão ou ofuscar, doenças também, pode ser própria, pode ser na família, pode ser nos parentes, né? Pessoas que talvez nós perdemos também, e a gente orou a Deus, fez campanha, pediu, mas não estava na minha mão nem na sua mão, e aconteceu de nós perdermos os nossos entes queridos, e isso às vezes nos frustra, porque nós ficamos assim, eu orei, por que Deus não fez isso? Por que Deus não restaurou? Quantas pessoas que estão com a sua visão espiritual ofuscada, porque não alcançou algo de Deus, e ela que tinha tanta fé, eu me lembro que nós oramos com uma pessoa, que a cunhada dela era uma serva de Deus, fiel, e adoeceu,
E ela pediu oração, e nós fomos orar, e dissemos assim, vamos deixar na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas, se for para ela sofrer, alguma coisa acontecer, a última palavra é de Deus. E a cunhada disse assim, não, eu não aceito, Deus vai restaurar ela, porque ela é uma mulher de Deus. E resumindo, Deus a recolheu. Ela ficou então decepcionada. E isso que acontece, ofusca a visão espiritual de uma pessoa. São situações que vai tirar a visão espiritual. Não vou dizer que não é legítimo, pode ser legítimo, né? Pode ser alguns acontecimentos legítimos, mas o que importa é que nós não podemos aceitar a nossa visão espiritual ficar turvada, ficar obscurecida, porque isso é perigoso. Amém, irmãos? Depois também, outra coisa que pode tirar a visão espiritual, medo. As pessoas têm medo de buscar ajuda, medo de confessar, medo de dizer que está com dificuldade. Eu tenho medo, eu tenho uma posição, eu sou líder, etc., dentro da minha família, eu tenho medo de que alguém saiba que eu estou passando por problema. Isso leva a pessoa a já estar com uma visão turvada, uma visão escurecida. Ela já não vai mais conseguir ter discernimento. Por quê? Porque o medo vai fazer com que ela tome outros caminhos. Porque ela não quer se mostrar, ela não quer vir para a luz, ela não quer vir para o lugar onde ela possa ser encontrada e revelada. Outras coisas também, acidentes, tragédias, que pode também produzir traumas na nossa vida. Você conhece pessoas que saíram da igreja até com raiva de Deus, porque pediu coisas para Deus e não aconteceu. Então, ou seja, esses fatores, eles podem então ofuscar a nossa visão espiritual e pouco a pouco ir comprometendo a nossa vida espiritual. O caminhar com Deus, irmãos, ele ele tem que ter uma constante busca de renovação. Nós precisamos constantemente estar fazendo uma autoavaliação da nossa vida espiritual pela palavra do Senhor. Nós precisamos, para que estejamos bem com a nossa visão firme, aceitar os confrontos para a renovação, para a restauração. Posso ouvir um amém? Aleluias. E o que alguém precisa então fazer quando ele não está mais enxergando corretamente? Também anotei algumas coisas. Nós precisamos primeiramente de amigos que se importam conosco, de pessoas que olham para nós e digam assim, eu estou preocupado com João, com a Maria, com José. Eu estou preocupado com aquele irmão que afastou da igreja, que afastou da célula. Eu estou preocupado com fulano. Então nós precisamos de amigos para poder nos ajudar. E o amigo, o que ele vai fazer? Amigo que vai nos levar a enxergar novamente. Todas as pessoas que, quando nós estamos doentes, nós precisamos de ajuda. E isso acontece também na vida espiritual, doenças espirituais, aonde nós precisamos de amigo novamente. Em tuzeiras das adversidades, você está de pé para lutar. Mas quando a visão está ofuscada, irmãos, nós ficamos como aqueles espias que foram olhar a terra prometida, que viram os problemas, mas não enxergaram que tinha Deus por trás para ajudá-los a entrar ali na terra. Né? Nós diz, você está enxergando árvore, isso não é gente. Eu estou indo para tal caminho. Você não está conseguindo enxergar que esse caminho é perigoso. Você não está percebendo que o buraco está afastando você de Deus. Então, amigo, irmãos, é aquele que nos exorta. Amigo é aquele que nos ama de verdade. Não são aqueles que nos vê caindo no buraco e não está nem aí. Vê você fazendo coisas erradas e não te fala nada.
Fala assim, não, você é livre. Não, amigo que conhece a palavra do Senhor, amigo que te ama, amigo que sabe e conhece o caminho de Deus, quando ele nos vê no caminho errado, ele diz, ei, você está errado. Tome cuidado. Você está enxergando de forma equivocada. Depois também, nós precisamos de amigo, que nos pode levar de novo a enxergar as possibilidades de transformação. Porque quando nós estamos com a visão cegada também, ofuscada, nós não enxergamos saída. Nós falamos dos problemas nos quais nós estamos, né? E o amigo olha e diz, mas tem saída. A gente fala, não tem não, eu não consigo ver. Mas o amigo é aquele que veio nos mostrar as possibilidades de saídas para nós, amém, irmãos? Aleluias. Por isso nós precisamos de amigos. E quem não enxerga, irmãos, ela não pode ver essas possibilidades. Quantas vezes nós não enxergamos as saídas para a nossa vida, sabe por quê? Porque nós não estamos enxergando. Quando alguém não enxerga como esse cego, precisa de alguém levar ele, conduzir ele. E na vida espiritual da mesma forma. Quando nós não estamos enxergando, nós precisamos de alguém que está com a visão perfeita para nos ajudar. A Bíblia até diz, se um cego guiar outro cego, o que acontece? Ambos caem no abismo. Aleluias. E quem perde a visão espiritual, meu, passa a ver as coisas cada vez mais distante. E isso vai gerando uma frustração, isso vai gerando uma decepção, isso vai fazer você restabelecer novamente a sua visão para você enxergar as possibilidades de Deus para a sua vida. Aleluias. E nós podemos também perder muitas coisas nesta vida, nós só não podemos perder a nossa visão espiritual. Várias perdas nós vamos ter, mas se você tem a visão espiritual, você tem a visão do céu, você tem a visão da restauração, você tem a visão que vai te fortalecer. Mas se nós perdermos a visão espiritual, irmãos, acabou. Acabou. Mas nesta noite Deus tem restauração para nós, amém? Aleluias. Então eu digo para você, não se contente em ver as coisas como árvore. Não se contente em ver os seus amigos com um olhar insignificante. Não se contente com a visão espiritual distorcida, limitada. Não se contente com isso. E a familiaridade também com a escuridão, irmãos. Quando nós nos acostumamos com ela, você já viu que na nossa casa, que nós já conhecemos o ambiente, quando acaba a energia, você sai certinho, vai nos lugares, procura a vela, procura o fósforo, você já sabe. E na visão espiritual, quando a pessoa perde a visão espiritual, ela acostuma a tatear na escuridão. Ela não sabe para onde ela vai, mas ela acha que sabe, que ela conhece mais ou menos. Mas nesta noite, irmão, nós temos que pedir Deus para trazer a visão espiritual para nós, para restaurar nos nossos olhos a visão espiritual. Aleluias. E para um cego que nada via, né? Agora Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Eu vejo pessoas, mas parece árvore. Mas enxergar pessoas como árvore não está bom. Está servindo a Deus, mas não ter uma visão espiritual, conforme Deus quer, não está bom. Nós precisamos de uma visão espiritual completa e restaurada, glória a Deus, amém, aleluias. É muita coisa que eu tenho para dizer aqui, mas eu vou estar pulando. E o Dr. Russell Shedd, ele diz assim, o jeito como sua mente funciona é exatamente o jeito que você pensa. Então, quando nós perdemos a visão espiritual, eu começo a achar que as coisas são difíceis demais. Eu começo a achar
que não tem solução. Por quê? Porque eu não vejo. E aí então, eu mando os comandos para a minha mente, e tudo começa a ficar muito difícil. E hoje, irmãos, eu quero deixar para você um desafio. Porque quem sabe disso é só você e Deus. Você sabe aonde você está pisando. Você sabe o corredor que você está caminhando. Todos nós sabemos. Mas às vezes, por causa de olhares, por causa disso e daquilo, nós não aceitamos a ajuda do nosso amigo. Mas Jesus, como nosso amigo, Ele está aqui hoje para restaurar a nossa visão. Aleluias. E alguém que perde a sua visão, assim como esse cego, né? E aqui transportando para a visão espiritual. Já vimos que é possível perder a visão espiritual. É possível. É possível. É possível até comunidades inteiras, que nós já temos notícias, que perdem a visão espiritual e se desvia completamente do alvo de Deus. Mas também a palavra do Senhor nos mostra que temos chance sim de restaurar a nossa visão. Aleluias. Nós temos condições de ter a nossa visão espiritual restaurada. E eu anotei alguma coisa. Que assim como Jesus, Ele tomou então aquele homem pela mão, e Ele afastou ele daquela multidão, Ele tirou ele da sua comunidade, e levou ele a perceber que ele precisava obedecer à voz de comando de Jesus. Assim também Ele quer fazer conosco, irmão. Nós precisamos confiar que Jesus, Ele nos toma pela mão e nos chama para perto dEle. Ainda que Ele queira cuspir nos nossos projetos. E dizer, esse projeto seu está muito bom, sabe por quê? Porque você não está enxergando. Esse caminho que você está levando parece bom, mas eu vou restaurar a sua visão. E você vai enxergar de verdade. Aleluias. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele então leva o cego para longe da mesmice. É interessante que, meditando, talvez esse cego já tenha levado muita gusparada. Mas essa gusparada que Jesus deu, era a gusparada para curar a visão dele, para sarar a visão dele. Aleluias. E um dos passos mais importantes, irmãos, para sermos então renovados na nossa visão espiritual, é nós estarmos dispostos, é nós querermos dar esse passo. Se você não tomar essa decisão dentro de você, irmão, não tem remédio. Você sabe aquela coisa que às vezes nós fazemos isso, mas não é bíblico. A gente diz assim, ó, Deus vai vir e Ele vai mudar a minha vontade. Não vai, irmão. Não vai. Ele já te deu o livre-arbítrio. Ele já te deu essa volição, né, essa vontade, essa força. Você tem que desejar. Na explicação da ministração da palavra, quando é ministrado, falou com você, você sentiu que falou, você precisa tomar decisão, então a decisão está com você. Tome a decisão que você achar que é melhor para a sua vida, mas Deus não vai invadir a sua vida. Você tem que entender e dizer, sabe de uma coisa? Eu estou enxergando as coisas como árvore, eu quero enxergar gente, eu quero ver as coisas nitidamente, eu quero enxergar a minha vida como ela é. E aí Jesus então vai vir e vai curar a sua visão. Aleluias. E no lugar afastado, então Jesus ali, ele usa esse método, né, que não é recomendável, como eu já disse. E apenas para que nós possamos ver a mudança, a mudança de quem não enxerga, para quem começa a enxergar, como isso é significativo, como isso transforma a nossa vida. Né? Imagina que o cego que não enxergava nada, agora enxergar a árvore já está bom, tá? Já estou vendo árvore, estou vendo alguma coisa. Mas Deus tem mais ainda, irmãos. Deus tem mais. Eu já entendi que estar servindo a Deus, estar na igreja, já é muito bom. Ele tem mais. Ele tem mais. Então, se nessa noite você não entendeu, que você possa entender que Deus tem mais. Nessa noite, se você percebeu que você tinha outrora, né, uma visão tão linda,
espiritual, ministerial, eu vou fazer e tal. Quando nós saímos com esta motivação, irmãos, as circunstâncias, as quais nós já falamos, algumas delas, vão vir de encontro a nós, para nos fazer desistir. As dificuldades vão vir, as barreiras vão vir, os problemas vão vir. E quando vem, o que nós precisamos fazer? Senhor, cospe aqui do meu olho, eu quero enxergar. Porque o problema vai ofuscar a nossa visão. E as pessoas que querem ganhar vidas, restaurar vidas, agora olha e fala assim, eu vejo só árvore que estão secando, tem que botar fogo em tudo. Não, a visão espiritual, irmão, precisa ser restaurada para nós enxergarmos as coisas como elas são. Posso ouvir um amém? Aleluias. E outra coisa, não é apenas porque eu ou você estamos enxergando de tal forma que as coisas não podem ser diferentes. Às vezes nós enxergamos e dizemos, olha, é assim, é assado. Não, as coisas podem ser muito diferentes daquilo que nós estamos interpretando, daquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos aceitar esta realidade. Nós não sabemos tudo, nós não conhecemos, nós não somos oniscientes. Mas nós, o que nós fazemos? Quando estamos com a visão ofuscada, nós ficamos dentro do quarto escuro, dizendo, não tem saída, não tem saída. Agora, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que tem saída. Amém? Você quer uma saída para você, irmão? Aleluias. Você quer uma restauração? Você quer uma luz do Senhor na sua vida? Isso acontece com todos nós, irmão. E nós precisamos dessa luz. Às vezes os problemas vêm e ofuscam a nossa visão, e nós ficamos olhando só o problema, só o problema, só o problema. Vai ficar cada vez mais difícil. Mas nós temos que aprender a olhar para onde é que está a solução, a restauração. Aleluias. Apenas porque você não vê a luz, não quer dizer que ela não exista. Não é porque você não enxerga como as coisas poderiam ser diferentes, não significa que elas não serão diferentes. Já viu aquela coisa que a gente fala, fulano não tem jeito, para tal situação, acabou. Não, não é porque você está vendo assim que não tem. Tem, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus dos impossíveis. Aleluias. Então não desista de crer, nem mesmo de crer na possibilidade que há uma solução para você. Lute, vai atrás. Se o amigo te chamar para fazer coisa que é boa, Jesus ele diz que os filhos das trevas são mais habilidosos nesta geração do que os filhos da luz. Chega os filhos das trevas com a sua habilidade, tira a pessoa do caminho, tira da igreja, tira da célula, tira da comunhão. E quando o amigo de verdade vem e fala comigo, fala com você, olha, esse caminho está errado, a gente não consegue entender, nós interpretamos totalmente o contrário. E nós vamos dar ouvido para aquele que quer nos levar para o caminho errado. Por quê? Porque não estamos enxergando. Mas assim, irmãos, como Jesus restaurou a visão desse cego, Ele quer restaurar a nossa também. Ele quer fortalecer a nossa visão espiritual. E não é porque nós não estejamos vendo nenhuma saída, nenhum socorro. Ai, não tem cura. Não significa que não tem. Deus não é um Deus todo-poderoso. Deus não é um Deus dos impossíveis. Então existe. Nós não estamos vendo, mas existe a saída, existe a solução. Aleluias. Caminhando aqui para terminar. A cegueira espiritual torna-se letal se ela estiver associada com orgulho. Porque você pode fechar-se totalmente para não receber ajuda, para não perceber nenhuma realidade espiritual na sua vida. Se a cegueira espiritual for acompanhada de orgulho, nós estamos perdidos. Por quê? Porque quando estamos cegos, não sabemos para onde ir. Quando a nossa visão está ruim, nós precisamos que alguém nos guie,
que alguém nos dirija. E como recuperar a visão espiritual, irmãos? Aceite o convite, então, de Jesus, seja por meio de pessoas, seja por circunstâncias. Abandone esta acomodação. Você tem que sair do lugar de conforto. É você que sabe. O problema maior é, eu estou pregando aqui, as minhas dificuldades eu sei, e as quais eu preciso ir atrás de buscar socorro e buscar ajuda. Se eu não for, quem vai sofrer a consequência sou eu. Então você sabe o que você precisa. E às vezes nós estamos na igreja, nós estamos na caminhada com Deus, irmãos, né? Parecendo feed, né, das redes sociais, Facebook. Está todo mundo assim, ó, né? Aí só falta escrever embaixo, esse aqui é falso, viu? Isso aqui é só para sair bem na foto. Às vezes isso acontece conosco. É um dispositivo que nós temos de não gostar de nos mostrar para ninguém o que está passando dentro de nós. Mas isso é perigoso, irmãos. Isso pode ser fatal. Isso pode matar a pessoa espiritualmente, pode acabar com ela. Então esteja também aberto para aceitar uma mão amiga, aceitar alguém que te conduza a Jesus, aceitar quando alguém diz para você, expor o que está passando dentro de você, porque se você não expor, ninguém sabe. É o que nós vivemos às vezes na igreja, no nosso meio, ninguém sabe o que você está passando, de repente a pessoa, eu passei por tanto problema, ninguém falou nada, ninguém fez isso, mas também não fala. Nós vimos um pastor querido falar isso, né? Tem que expor. Então a solução é isso, deixe-se expor. Quando Jesus então conduziu o cego para fora, ele foi ali provado. Aquele homem que agora estava ali sendo conduzido, talvez não soubesse que ele iria de fato novamente ter a visão restaurada, mas ele foi. E quando Jesus perguntou, o que você está vendo? Eu estou vendo árvore. E Jesus vai novamente, toca nos olhos dele e a sua visão é restaurada completamente. Aleluias, glória a Deus. Eu quero caminhar para o final, irmão, para chamar para nós orarmos aqui. Se Jesus cuspir nas suas expectativas, nos seus planos, nos seus projetos, se Jesus cuspir e dizer para você, não é assim não, aceite, irmão, porque Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Ele sabe o que Ele está fazendo para nós. E aquele cego que andava pelas ruas e povoados, Jesus quando cura ele, diz assim, ó, não volte mais para a sua aldeia. Não vá para lá mais. Você sabe por quê? Porque existem lugares que nos conduz à cegueira espiritual. Existem pessoas que te levam para determinados lugares que vão obscurecer a sua visão espiritual. E nós temos que tomar cuidado com isso. Quantas situações na nossa vida que vai acontecer, que pode acontecer, que tira a sua visão espiritual. Pecado, mentira, orgulho, soberba. Entendeu? Tantas coisas. Só que o que acontece? Como a visão, assim como Adão, quando ele comeu do fruto que não deveria comer, e a sentença era que a morte ia entrar, mas não veio de imediato, ele comeu e parece que não aconteceu nada. Assim também pode acontecer conosco. Nós estamos perdendo a visão espiritual, estamos tendo alguns sintomas, tá? Mas nós não aceitamos as propostas e as soluções que nos são apontadas. E nós continuamos andando, achando que está bem, achando que estamos caminhando de forma correta. Portanto, só você sabe disso. Só você consegue entender como é que está a sua visão espiritual. A conclusão aqui, irmão, nós precisamos, no versículo 1, capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, diz assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Cristo, irmão, quer completar a obra dele em nós. Nós não estamos no patamar máximo, não. Só quando ele nos arrebatar, só quando ele voltar. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos buscar
a graça de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de amigos para nos conduzir até o Senhor. Fuja então dos lugares de cegueira espiritual. Eu coloquei alguns exemplos. Quando nós então recebemos uma forma nova de enxergar, nós precisamos sair dos lugares que outrora nos cegou. Nós chegamos na igreja e encontramos Jesus cegos espiritual. E Ele então abre os nossos olhos. Mas aí com o passar do tempo, o que acontece? Parece que sem perceber, a gente começa a voltar para o mesmo caminho de outrora. Nós começamos a praticar as mesmas coisas de antigamente. Voltar para o lugar de cegueira. Aleluias. Um ambiente, hábitos, colegas, tradições, até amigos, pode nos levar para lugar de cegueira. A Bíblia nos adverte sobre isso, né? Tenha cuidado com lugares nocivos, venenosos, estéreis, inúteis, que interferem na sua vida espiritual. Né? Tem pessoas, irmãos, que não têm tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer nada espiritual, mas uma frase que eu tenho ouvido aí que fala assim: vamos maratonar tal série no fim de semana. Não é isso? Aí vai assistir 24 horas, assistir todos os capítulos. Isso pode ser um lugar de cegueira. Se você está assistindo muita série e não tem tempo para cuidar da sua vida espiritual, tome cuidado. Se você tem muito tempo para sair com seus amigos, para outros lugares que não são para os lugares que têm luz, isso é um perigo. Você pode estar sendo conduzido para lugares que vai ofuscar a sua visão espiritual. E a cura do cego, aqui de Betsaida, retrata 3 estágios da vida espiritual. Primeiro, as trevas sem nenhuma vida espiritual. Segundo, a vida espiritual confusa, que vem com a meia luz. E terceiro, a visão completa, que nos mostra a luz plena e a cura espiritual nas nossas vidas. Amém? São esses 3 estágios que nós precisamos perceber na nossa vida. Onde que você quer ficar? Qual desses lugares que você quer ficar? A primeira coisa que o cego viu quando ele foi curado foi a face de Jesus. Quando nós começamos a enjoar da face de Jesus, é porque a nossa visão já está ficando ofuscada. Né? Quem foi que abriu os teus olhos quando você começou a ter visão? Foi fora da igreja? Foi longe dos amigos espirituais? Foi passeando? Não, com certeza não. Quando a sua visão foi aberta, quando os seus olhos foram abertos pela primeira vez, foi Jesus que fez isso, amém? Foi o Espírito Santo que fez isso na sua vida. Portanto, não será em outro lugar que nós vamos ter a restauração. Eu estou triste, então não vou para a igreja. Eu estou decepcionado, então não vou buscar a Deus. Não, a restauração, ela vem nas nossas vidas exatamente pelas mãos daquele que iniciou a nossa visão espiritual, que é Jesus. Amém? E se Jesus foi quem começou, irmãos, a boa obra, Ele vai terminar. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus? Aleluias. Vamos ficar de pé. Eu quero orar, e inclusive eu quero até chamar o bispo Quirino para orar conosco. Eu quero que você, terminando aqui esta mensagem, feche os teus olhos. Como é que está a sua visão espiritual? Você está enxergando hoje, espiritualmente, como você estava há 10 anos, 15 anos, 5 anos, há 2 anos? Qual foi o acidente de percurso que aconteceu na sua vida, que te entristeceu? Jesus hoje, Ele quer restaurar a sua visão. Ele quer mostrar para você que não são esses obstáculos que vai te impedir de ter uma visão plena, para enxergar corretamente, para você saber interpretar corretamente o que aconteceu. Então hoje o apelo que eu deixo aqui para você: olhe dentro do seu coração. Olhe o que está acontecendo com você. O que está fazendo você esfriar na sua vida espiritual? O que está fazendo você ficar
com apatia, né, dos trabalhos de Deus, das coisas de Deus? O que é que está tirando a sua motivação? Veja isso. E nós vamos orar, o bispo vai orar. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Nós precisamos desses amigos, né? E aqui somos todos amigos. Os obreiros, os pastores, amigos que abrem os nossos olhos. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e o bispo vai orar por nós.